Me chamo Breno Felipe Muniz Lima, fui bolsista PIBIC FAPEMA, orientado pelo professor Dr. Salvo José Dias Rodrigues. O título do meu trabalho tem como nome Invasão de Terras Indígenas no Centro-Sul do Maranhão. O caso das terras indígenas do Zapanicrá e Ranco-Comecrá Canela Mormuturé. As terras indígenas Porquinhas do Zapanicrá e as terras indígenas Canela do Ranco-Comecrá Canela, habitadas pelo Mormuturé, localizam-se na região centro-sul do Maranhão, entre os municípios de Grajaú e Fernando Falcão, na qual a região centro-sul ela passa por intensos processos de modificações oriundas de grandes empreendimentos que são pautados no dito desenvolvimento e crescimento econômico. Nesse sentido, as contradições são evidenciadas a partir dos conflitos agrários envolvendo as duas terras indígenas. As terras indígenas elas são asseguradas pela Constituição de 1988 e suas invasões são de caráter inconstitucional. Objetivos. Objetivos gerais, esse trabalho ele busca identificar e analisar os conflitos que essa TI tem passado com o avanço das atividades agrícolas e silvicultura, e os específicos são tipificar esses conflitos territoriais, abrangendo essas comunidades nas terras indígenas, e categorizar também as formas de resistência dos grupos indígenas em questão. Metodologia. Foi feito um levantamento de dados quantitativos junto aos principais bancos de dados, como é o caso do IBGE, o Sistema de Gestão Fundiária, SIGEF, o Conselho Indigenista Missionário, SIM, e a Comissão Pastoral da Terra. Após a coleta de dados, foi construído mapas temáticos com uso de software de geoprocessamento, QGIS, com os dados do IBGE e do SIGEF. Demarcação das terras indígenas. Eu trouxe um mapa de localização e da área de estudo das duas terras indígenas, na qual essa área em amarelo compreende a TI já demarcada e a área no entorno, os pontinhos, compreendem a área que está em reestudo. A terra indígena dos Porquinhos ela é habitada pelos Canelas, encontra-se homologada no dia 9 de agosto de 1983. A terra indígena Canela, tradicionalmente habitada pelos Canelas Mumoturé, encontra-se homologada pelo Decreto de 87.960, de 22 de dezembro de 1982. As duas terras possuem um processo de revisão demarcatória que foi iniciado em 2004 pela FUNAI, com o objetivo de atender às demandas que compreende o contexto atual das duas terras indígenas. A soja na região Centro-Sul. A região Centro-Sul é marcada historicamente com a implementação de grandes empreendimentos desenvolvimentistas, processos que são articulados a partir dos interesses do capital, como a abertura de eixos rodoviários, como grandes projetos como projetos de ferro-carajás, e também atualmente com a expansão do agronegócio. A região Centro-Sul do estado é a principal commodity que é produzida é a soja, na qual uma boa parte dessa soja que é produzida dentro do território maranhense é diretamente exportada para a China. Conflitos territoriais. A área que compreende as terras indígenas Porquinhos e Canela, ela é invadida e destruída pelos plantios de soja. E um dos principais conflitos evidentes nos últimos anos, ele é oriundo da propriedade privada e a sua expansão, na qual o SIGEF, ele aponta, como podemos ver no mapa, 106 propriedades registradas em cartório cadastradas na plataforma. No mapa a gente pode observar que essa área, esses quadrados em rosinha são propriedades privadas que ficam no entorno da TI já demarcada e ficam dentro da área em reestudo, Conflitos, ainda sobre os conflitos territoriais, As lideranças das duas terras indígenas, elas têm denunciado a invasão do território por fazendeiros, por plantação de soja, caça ilegal, exploração de madeira e incêndios criminosos, Aqui eu trouxe uma tabela dos últimos 5 anos que eu tirei do caderno de conflitos, relacionado ao Conselho Indigenista Missionário, que é lançado anualmente. Conclusão. A região que compreende as duas serras indígenas, que estão em fase de reestudo para demarcação, é a área de Cerrado e faz parte de uma região que compreende as nascentes do rio Itapecuru, E a mesma região que é de extrema importância é assolada pela fronteira Mapitoba, pelos grandes campos de plantação de soja e seus corredores de exportação que abrem estradas para a escoação das commodities. Tudo é acompanhado de um discurso muito comum, o dito desenvolvimento, que para a natureza e as comunidades tradicionais é sinônimo de destruição. Os próprios indígenas desse contexto fazem organizações e lutam historicamente para que os seus direitos sejam assegurados e que a terra possa cumprir a sua função social, que é de extrema importância para que os povos indígenas possam exercer os seus modos de vida tradicionais e a própria proteção da natureza, na qual as terras indígenas cumprem importantemente esse papel. E aqui são as referências que eu utilizei na minha pesquisa.